Oi pessoal, vamos dar continuidade então aos conteúdos da aula de hoje. Então vamos falar no vídeo agora sobre população ativa. Então é classificada de população economicamente ativa, chamada de PEA, a parcela que pode trabalhar no setor produtivo e que ajuda com a força de trabalho. No Brasil, é entendida entre 15 e 65 anos, pois a atividade entre 15 e 18 anos apenas permitida em caráter de aprendiz, e os 65 anos é a idade máxima para aposentadoria. A população economicamente ativa pode ser ocupada ou desocupada. Indivíduos em férias, por um exemplo, fazem parte da população economicamente ativa. O mesmo acontece com funcionários em licença médica ou mesmo desempregados, que vai ser, na verdade, pessoas que estão dentro dessa faixa etária. Isso por quê? Porque mesmo que eles estão desempregados, mas eles estão procurando um emprego, eles estão querendo trabalhar. É um período que é passageiro, logo eles vão estar trabalhando, ou até mesmo está desempregado, mas está fazendo outra coisa, está tendo uma renda. Então, é algo também que é analisado, mas é mesmo assim ativo. Então, qual que é a divisão da população ativa que nós temos? Temos os empregados, que são indivíduos que prestam serviços a alguém com jornada de trabalho em troca de algum tipo de remuneração. Essa remuneração pode ser em dinheiro, moradia, alimentação, e estão inclusos nessa categoria os militares e cargos relacionados à igreja. Então, se eu sou um funcionário, eu recebo pelo trabalho que eu estou oferecendo, eu entro aqui como empregado. Empregadores, pessoas que contratam os empregados. Essa categoria explora a atividade econômica ou exerce algum ofício que precisa de reforço de um empregado. Vão ser aqueles que pagam pelo serviço de alguém. Então eu tenho um empregado, ele oferece seu serviço, eu sou empregador, eu vou pagar pelo serviço que ele ofereceu. Tem o conta própria, essas pessoas desenvolvem atividades sem ajuda dos empregadores. Então, eu não tenho nenhum empregador, eu mesmo faço o meu serviço, eu mesmo que vendo, e eu gero uma renda em cima disso. Tem os não remunerados. São indivíduos que trabalham menos de 15 horas por semana e não recebem salário de fato pela atividade, sendo considerados estagiários e aprendizes. Então, eles se encaixam aqui como os não remunerados. A quantidade de horas que eles trabalham por semana é inferior a 15 horas. Então, o tanto que eles ganham, a gente não dá para analisar como uma renda fixa, porque é uma quantia muito baixa. E tem os desocupados, que estão buscando uma colocação no mercado de trabalho. Que aí, aqui é uma classificação
como eu disse, que ela é temporária. A pessoa está desempregada, mas ela está buscando um emprego. Então, não é algo que vai ser fixo. Quais são os setores do PEA? Temos o setor primário. Nesse setor são desenvolvidos as atividades com ligação direta à matéria-prima, como agricultura, pecuária, extração mineral e vegetal. Tudo aquilo que eu produzo de matéria-prima, ele entra aqui no setor primário. É a produção mesmo, a área de produção. Depois tem o setor secundário. Nesse setor é feita a modificação da matéria-prima, como as indústrias e a construção civil. Então, eu recebo a matéria-prima lá do setor primário e eu vou transformá-la em algum produto. É toda a parte de indústria, vou fabricar em um produto. E temos o setor terciário. Nesse setor existe relação entre pessoas, como a prestação de serviço de médicos, advogados, professores, entre outros. E o comércio também integra o setor terciário, que é, na verdade, a parte do comércio, como falou ali, onde os produtos passaram, no setor primário, que foi a extração da matéria-prima, passou no setor secundário, foi a produção de um produto, chegou então no setor terciário, que é o comércio, que eu vou fazer a venda desse produto para o consumidor. E o setor terciário também entra a parte da prestação de serviços, onde eu, como uma pessoa, eu sou professora. Então, qual que é o meu produto, o meu serviço? Eu dou aula, isso que eu posso oferecer. Então, eu faço parte do setor terciário. A distribuição da população economicamente ativa nos setores da economia é determinante para saber se o país é desenvolvido ou não. Em nações com economia mais avançada, existe uma concentração da população economicamente ativa no terceiro setor, por causa da alta mecanização dos campos e da indústria. Então, eu não vou ter pessoa trabalhando lá no campo, não vou ter pessoas trabalhando na indústria, porque já é tudo automatizado. Agora, se eu tenho em um país onde a maioria da população trabalha na extração de materiais, trabalha no setor da agricultura, aí a gente pode falar que ele é um país provavelmente de terceiro mundo. Por quê? Porque ele é um país já atrasado nessa parte de tecnologia, ele não emprega tanto assim, então as pessoas eles não têm às vezes nem tanta especialização para trabalhar no terceiro setor. Então tudo isso é analisado também. A mudança entre os três setores da economia é um meio importante de indicar a classificação de desenvolvimento econômico. Países com baixo desenvolvimento têm a maior parte da população economicamente ativa concentrada no primeiro e no segundo setor. Aí, o que é, então, a população inativa? O PEI é o grupo da população economicamente inativa e eles não possuem idade oficial para trabalhar
e por esse motivo não podem exercer atividade remunerada. Fazem parte desse grupo os estudantes, pré-aposentados, aposentados e aqueles com alguma deficiência permanente, porque eles não vão contribuir com a economia do país. E qual a diferença entre a população ativa e a população inativa? Analisar os números da população economicamente inativa é de extrema importância. Se uma nação tivesse uma população ativa de 20 milhões de habitantes e uma população inativa de 30 milhões, haveria um grave problema social. Isso ocorreria porque dos 50 milhões que formam a população, apenas 20 milhões trabalham ou podem trabalhar. Os membros do PEI não trabalham devido à idade e por esse motivo não fazem parte do setor produtivo. A população ativa fica encarregada de pagar os impostos para que o governo possa custear pensões e aposentadoria da população inativa. Então, se eu tenho um número superior de população inativa, isso vai pesar para a população ativa, principalmente nessa parte de impostos, porque ela que vai arcar com as aposentadorias, com as pensões da população inativa. Então, isso é ruim, tem que ter um equilíbrio. O bom é se a maioria da população for ativa. Aí você consegue ficar, assim vamos dizer, o governo, pela parte do governo, consegue ficar mais tranquilo. Eu tenho a maior parte da população trabalhando, gerando renda, contribuindo com a economia. Isso já tem vários países no mundo que sofrem com essa questão. E, pessoal, nosso conteúdo de hoje é isso, então. E até mais, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.